Abram, por gentileza, suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 14 a 23. Hoje eu vou ler a passagem certa. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para traí-lo. No final, quero orar mais uma vez com os irmãos. Eu chamo esse sermão de a noite em que Jesus foi traído, a noite mais triste da vida do Salvador. Isaías, 700 anos antes, ele viu o Senhor Jesus, no capítulo 53, e ele o descreveu como homem de dores. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E Jesus, nessa pequena trajetória de 33 anos, ele padeceu especialmente nesse dia. Foi o dia mais triste, onde ele está bastante abatido. Daqui a pouquinho ele vai orar, daqui a pouquinho ele vai chorar no Getsêmani, ele vai suar sangue, anjos têm que socorrê-lo, uma cena totalmente diferente, anjos socorrendo Deus, porque ali ele é homem e Deus ao mesmo tempo, mas ele é animado pelos anjos. Daqui a pouquinho ele vai ser amarrado, vai encontrar os seus acusadores, vai ser condenado num tribunal que não poderia matá-lo, no Sinédrio, um tribunal religioso, mas por não poder matá-lo, não era o fórum da época, ele teria que ser conduzido para um fórum romano, e ali houve condenação, e no dia seguinte ele morreria. Era um dia muito, muito triste isso aqui. Ele está contristado, consternado, ele está triste. Alguém disse que para nós chegarmos aqui nessa ceia e no Getsêmani, a gente deveria tirar as sandálias dos pés, para dizer que é um lugar muito suntuoso. Aqui há muita nobreza, há muita graça aqui, há muito do Espírito aqui, há muita reverência nesse momento, naquele dia em que o nosso Salvador sofreu muito. E qual a aplicação que eu quero trazer para os irmãos aqui? E os que nos ouvem, nos acompanham pela internet. É que existem dias na nossa vida difíceis para valer também. Não tem? Os de cabecinha branca como eu aqui sabem do que eu estou falando. Existem dias muito, muito difíceis. E os que não enfrentaram dias assim,
aonde enfrentá-lo. Paulo fala em Efésios 6 que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir ao inimigo no dia mau. Tem o dia mau. O dia que Satanás nos escolhe. O dia em que ele arregimenta suas forças. O dia que ele quer destruir nosso casamento. O dia que ele quer destruir até a igreja. Ele arma, e ele pode. E meus irmãos, eu já vi tanta forma de igreja ser destruída. Eu vou contar para os irmãos a pior delas que eu já vi na vida. Meus irmãos quase não vão acreditar, só vão porque eu estou falando e eu vi. Eu visitei, uma senhora chegou para ser membro de uma igreja nossa em Cuiabá. E eu disse, a senhora já é crente? Sim, eu sou crente de outra igreja, mas a nossa igreja fechou. Era na mesma rua da nossa, na Feliciano Galdino, lá em cima. E eu, curioso, por que a igreja fechou? Falou, pastor, você não vai acreditar. É que um dia um presbítero estava ensinando e ele disse que animal tem alma. E um outro presbítero levantou e disse que animal não tem alma. E então ele ficou forçando e eu falei, será então que meu cachorro tem alma? E eles brigaram. E um presbítero se ajuntou com outro e começaram a esmurrar um ao outro dentro da igreja. E a igreja fechou naquele dia, nunca mais reabriu. Por isso Paulo fala o dia mau, né? Dias difíceis para a igreja, dias de escândalo para a igreja, dia de dor para a igreja. Qual família aqui não tem o seu dia difícil, seu dia mau? Qual de nós não tem o seu Judas, não tem as lutas? E o que eu queria trazer para os irmãos é como é que Jesus, nesse dia difícil reagiu e o que ele nos ensina. O que é que eu posso levar para casa nesse dia mau do Senhor Jesus, que vai fazer muita diferença na minha vida todo dia. Algumas lições que eu tenho que aprender no dia em que Jesus foi traído. A primeira lição é que Jesus, ele conservou o seu propósito missionário. O dia estava muito difícil, mas no versículo 22 desse texto que lemos, diz assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Está pronto. Os dias podem ser difíceis, mas estava pronto. Os profetas anteviram esse sofrimento. Jesus mesmo falava, olha, o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai morrer. Os dias serão muito difíceis. E naquele dia, naquele jantar com os apóstolos, ele diz assim, está tudo dentro de um programa. Deus não ficou doido. Deus está sabendo o que está acontecendo. Deus está acompanhando. Deus está no controle de tudo. Nada refoge à sua mão. Tudo está dentro da compreensão de Deus. Ele afirma para os discípulos que aquilo que está acontecendo é para que ele seja oferecido a Deus numa nova aliança. Quando ele diz em Mateus 26, 28, um texto correlato, bebei dele todos porque é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Vai haver uma aliança nova que vem por aí. Algo novo vai acontecer. É preciso que o grão caia na terra e morra, ele já havia dito em João. É preciso que a semente morra, seja colocada na terra para brotar. É preciso que o Filho do Homem morra para que ressuscite. É preciso que a noite seja muito escura para que nasça uma manhã linda. Tudo está pronto, tudo está determinado. Não se preocupem, Ele está no controle de tudo. Que palavra boa para nós, meus irmãos. Deus está no controle de tudo. O dia pode ser muito ruim. A doença pode ser muito desgastante. A noite pode ser longa. A noite pode ser longa. A luta pode ser ferrenha. Pode ter anos difíceis para você. Mas Deus sempre tem o controle de tudo. Deus em Cristo não reinará. Ele já reina. Nunca houve um momento em que Jesus não reinasse.
como bem descreveu um autor muito conhecido, não existe 1 centímetro sobre a face da terra que Jesus não possa colocar o pé e falar, é meu. Tudo é dele. Calvino chegava a chamar o diabo de Deus. O diabo de Deus. Porque o diabo só vai até onde Deus permitir. A luta só vai até onde Deus falar, agora chega. Agora basta. Agora chegou. Deus sempre tem um propósito. O propósito dele era salvar o perdido, Mateus 11, 18. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ali, naquela noite, ele estava prefigurando o pão moído, triturado, passado pelo forno, símbolo do seu corpo. O vinho, símbolo do seu sangue derramado. Jesus está ali mostrando à mesa o que seria o dia seguinte. O sacrifício vicário, o sangue derramado, o corpo perfurado, a cruz, a transformação que o mundo passaria por causa daquele dia. O dia mais triste na vida do Senhor Jesus antecedeu o dia mais feliz da nossa história. A semelhança do que aconteceu ali, Jesus permite que situações nos advenham, mas ele sempre tem um propósito. E nem sempre nós vamos entender. Eu disse de manhã que Deus e o diabo conversaram lá na região celeste. E o Pai, Deus é que apresentou Jó ao diabo. Deus é que introduz. Vistes o meu servo Jó? E Jó podia falar, por que o Senhor não me deixou em paz? Viste o meu servo Jó? E o diabo falou, ele te serve porque ele tem bens, porque ele tem saúde. Toca-lhe para ver se ele não te serve. E Deus, então, permite que Satanás vá até um certo ponto, no limite de Deus. Satanás só age até onde Deus permitir. Ele não pode ir além, ele não é poderoso assim, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele é limitado, ele é criatura, ele é criação. E aí ele toca e Jó sofre muito, Jó sofre para valer, perda dos filhos, da saúde, dos bens. E depois que termina tudo, a gente diz assim, então Deus agora vai chegar para Jó, vai explicar um pouquinho, né? Falar, Jó, você era um Big Brother ali, fazia parte de um plano. Deus não explicou nada para Jó. Porque Deus não tem que dar satisfação de nada para nós. Deus simplesmente age. E Ele aceita até o nosso queixume. Ele diz, vinde, arrazoemos, em Isaías, vinde, quer conversar? Deus aguenta. Deus aguentou Jó conversar o tempo todo. Deus não foge da conversa, Deus não foge da briga. A gente não entende o que Ele está fazendo. Mas tudo tem um propósito debaixo da terra. Deus está cuidando de você. Naqueles dias bons, Deus está ali, mas naqueles dias ruins mesmo, para valer. Querido irmão, não tenha dúvida de que Deus está no controle de tudo e em tudo Deus tem um propósito. Você não está solto, você tem dono, você tem pai, você tem um Deus. Seu nome está no livro da vida. Você é amigo de anjos, você vai morar no céu, você tem endereço, o Espírito Santo habita no seu coração, você não está solto. Você tem gerente sobre a sua vida. Você está debaixo da poderosa mão de Deus. Pode haver um lugar melhor para se estar do que ali? Tenha sempre esse senso de que Deus tem um propósito na sua vida. E mesmo nos dias mais difíceis, aprenda com o Salvador que Deus está no controle de tudo. Ele diz aí, tudo está seguindo conforme está determinado nas Escrituras. Lucas 22, 22. A segunda ação do Senhor Jesus é que Ele entregou seus sentimentos a Deus. Aquela mesa, no versículo 21, estava o traidor. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Todos assentados ali, e Judas está com as mãos à mesa, e ele não passou despercebido do Salvador.
E eu não entendo Judas, meus irmãos. Como pode uma pessoa conviver 3 anos com Jesus e não amá-lo? É muito triste isso, não é? O que ele viu? Ele viu Jesus curando, ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus ressuscitando a Lázaro, vencendo a morte, acalmando o mar. Ele viu as mãos dadivosas de Jesus cuidando de crianças, a voz, ele ouviu todo o Sermão do Monte, ele ouviu tudo aquilo que os demais apóstolos ouviram, mas ele não foi capaz de ter afeição. É interessante que em 1 Coríntios 3:3, 1 Timóteo 3:3, o apóstolo Paulo diz, nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados, sem afeição. Filhos matando pais, sem afeição. Como a gente pode conviver com uma pessoa durante anos e não criar afeição pela pessoa? Não é natural. A afeição, ela é natural do ser humano, nem precisa ser crente para ter afeição, para amar os seus, para gostar de gente, para gostar das pessoas. E Judas andou ali com Jesus 3 anos, mas ele não teve o menor receio de vender Jesus por 30 moedas, o preço de um boi, o preço de um novilho. Ele não teve a menor dificuldade em sair da mesa e correr para aqueles que queriam matá-lo. Parece que uma mente infernal trabalhou tanto aqui no coração dos sacerdotes que queriam comprar Jesus como em Judas. Uma mente maligna os uniu. O diabo chama os seus. E aquela mente maligna estava ali à mesa, mas Jesus, ele está com o traidor, mas ele não briga com Judas. Quando mais tarde Judas vem para traí-lo efetivamente, a forma com que Jesus permitiu ser traído por Judas é de rasgar o nosso coração, com um beijo. Judas sabia que podia chegar em Jesus. Jesus era cândido, era meigo. Crianças queriam ficar perto dele, mulheres chegavam. Judas sabia que poderia beijá-lo sem ser agredido. E Jesus sabia o que ele estava fazendo. Tanto que ele diz, com um beijo traís o filho do homem. Mas Judas chega, mas Jesus ali, ele se cala, ele não adverte, ele não briga. E para se cumprir o que está em Zacarias 13:6, num texto profético, diz assim, que feridas são estas nas tuas mãos? Respondeu ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Referência ao próprio Senhor Jesus. Que feridas são essas nas suas mãos? São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Queridos irmãos, essa reação de Jesus de entregar os sentimentos a Deus, ela é propícia a nós à medida que nós amadurecemos na fé. A história da igreja tem demonstrado muita resignação dos crentes diante da adversidade e diante dos adversários. Em muitos aspectos os crentes são submissos e eles se calam. Jesus não abriu a sua boca, ele foi submisso. Paulo, Pedro, os demais apóstolos. Há muita luta, há muita dor, muita resignação. Não há história de motins políticos, de crentes no mundo inteiro. Eles aprendem a entregar os seus sentimentos a Deus. E a aplicação que eu trago a mais prática possível que eu posso trazer aos irmãos, é que se você está sofrendo por causa de alguém, se alguém te machucou demais, se alguém te faz sofrer ou fez, se você, quando fecha os olhos em oração, uma pessoa cresce diante dos seus olhos e você não consegue orar direito, que você cumpra aquilo que a Bíblia diz, que você perdoe. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, entre ti e ele só, Mateus 18. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se ele não te ouvir, leva alguns da igreja. Se não ouvir, traz na igreja. Né? No Sermão do Monte, Jesus diz, se você está no altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é interessante que em Mateus 18, se você tem alguma coisa contra ele, agora se ele tem alguma coisa contra ti,
E aí a gente diz assim, então quem é que deve ir? Quem pecou ou quem foi alvo do pecado? Quem está mais próximo do altar. Deixa no altar. Quem está com a alma mais sedenta de perdão. Quem quer perdão, quem quer liberdade espiritual. Quem quer graça. Quem quer fechar os olhos em oração com limpidez e não quer encontrar uma figura que atrapalha a sua oração. Alguém que atrapalha a sua comunhão com Deus, uma pessoa. Entregue seus sentimentos para Deus. Ore, converse, entregue, se renda, peça perdão, seja perdoado e ande livremente com Deus e entregue os seus sentimentos para Deus. E se, de alguma forma, alguém como Judas, que não pediu perdão, alguém que de fato traz uma dor enorme para o seu coração, lembre-se do que Paulo fala para nós em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Aquela pessoa que faz doer o seu coração, ela não vem só. A sua luta não é contra gente, contra sangue. Lembre-se, a nossa luta é espiritual. Alguém que quer tirar a sua paz. Alguém que quer tirar a sua comunhão com Deus. O inimigo, o acusador dos irmãos, a antiga serpente. Aquele que quer ludibriar sua mente para você não conseguir orar mais. Então não tenha ódio de pessoas. Não tenha ódio de gente. Cuidado para não achar que o seu inimigo é horizontal. O inimigo das nossas almas é vertical. Ele está nas regiões celestes. É interessante quando Paulo diz nas regiões celestes, é que ele está, a ideia aqui é que ele quer interceptar. Ele está acima da humanidade. Satanás é milenar, é inteligente, é arguto. Ele está na região celeste porque ele quer ficar entre você e Deus. Mas entre você e Deus também, na região celeste, tem a cruz, que você olha para cima. E Deus olha para baixo para te encontrar na cruz. E é ali que nós somos vencedores. Um puritano certa vez orou assim, disse assim na sua igreja: marquei um encontro com o diabo. A igreja toda assustou. Ele diz: atrás da cruz de Cristo. O diabo não foi. Jesus entregou os sentimentos dele a Deus. Nos dias mais difíceis, conversa com Deus, chora aos pés de Deus, ele aguenta. Deus gosta. Deus sabe recolher as lágrimas. Deus sabe te ouvir, Deus presta atenção. Ele se inclina. Interessante que o salmista, ele diz assim, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Essa coreografia de se inclinar, como quando um pai ou um adulto quer ouvir uma criança, é essa a ideia que você está falando. E Davi dizia: meus pés estão na lama, eu estou num tremedal de lama, eu peço socorro, ninguém consegue me ouvir. E ele diz: eu clamei ao Senhor. E ele diz: então Deus se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, e me tirou os pés da lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Deus pode fazer isso. Entregue os seus sentimentos a Deus. Conversa pouco com as pessoas nesses dias difíceis. Não reclame. Não murmure. E se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor. Entregue os seus sentimentos ao Senhor. Jesus lá na frente, no Getsêmani, ele vai conversar com o Pai. Ele está bastante abatido e ele conversa com Deus. Ele pede que, se fosse possível, Deus passar aquele cálice. Não é a morte, mas é a separação que haveria entre o Pai e o Filho. E Jesus ia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas é interessante, eu estava lendo essa frase: Deus meu, por que me desamparastes? Se você ler a frase de trás para frente, é assim: Senhor, o Senhor me desamparou, mas é Deus meu, Deus meu. Eu posso me sentir agora desamparado, mas é Deus meu, eu tenho Deus. E ali ele mergulhou no Pai, ele encontrou consolo. Terceira atitude de Jesus no dia mais triste da sua vida é que ele encontrou consolo na presença dos seus amigos e dos seus irmãos. Eu gosto do versículo 15 de Lucas 22, quando ele diz: eu tenho desejado ansiosamente
comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Que expressão maravilhosa! O homem Deus, eu estou desejoso, eu estou ansioso para ficar perto de vocês antes do meu sofrimento. Sofrimento atrai a simpatia dos outros, mas sofrimento nos faz dependentes dos outros. No sofrimento nós deixamos ser carregados pelos outros. No sofrimento nós passamos pelas mãos dos outros. Eu me lembro que eu tive uma dor de cabeça muito grande quando eu cheguei para ser reitor do seminário. Eu cheguei num dia, no outro dia fui internado, fiquei 1 semana internado. Nem assumi a reitoria, já estava internado. E eu tinha que fazer aquele exame que a gente passa por aquela ressonância, aquele barulhão lá, e a ressonância magnética. E eu passei uma vez, não consegui, porque eu estava com tanta dor de cabeça. Mas depois eu fui passar pela segunda vez, eu já me deram tanto remédio, eu falei para a Valdenice, falei, amor, eu estou sentindo que eu não devo fazer isso. Ela diz, não, mas eu estou mais sóbrio do que você, mais sóbria, e eu estou sentindo que você deve. Eu descansei na sobriedade dela e fiz. Às vezes, meus irmãos, no sofrimento, você tem que descansar na palavra do seu marido, da sua esposa, dos filhos, do pastor, do médico, do profissional. Jesus, ali na frente, ele queria orar com os discípulos, não é? Orai comigo aqui, fique comigo aqui 1 hora, pouquinho. Em Mateus 26, 38, ele diz assim, que a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. À mesa tem um traidor, mas à mesa tem gente que eu amava muito. Perto de você pode ter gente que fustiga o seu coração, mas não tenha dúvida que Deus também levanta gente maravilhosa para te abençoar. Os irmãos se lembram de Paulo na prisão? E chega lá um escravo fugitivo chamado Onésimo, e mais jovem do que Paulo. Ele está preso com Paulo porque algo ele fez de errado, Paulo não. E Paulo poderia reclamar muito, mas Paulo conduz aquele jovem ao Senhor. E quando Paulo vai devolver aquele jovem para Filemão, ele diz assim, ele está cuidando de mim no seu lugar. Ele cuida de mim. Que bênção maravilhosa. Nesses dias difíceis, Deus coloca perto da gente Onésimos, coloca Lucas, o médico amado, coloca Pedro, coloca João. Em dias difíceis, queridos irmãos, encontre consolo na presença de amigos e irmãos. Não fuja, não se isole, não entre num quarto, não viva uma depressão isolada. Vá ao encontro de gente, peça socorro, peça ajuda, grite, ande, converse com gente, venha à igreja, participe das reuniões de oração, dos grupos pequenos, converse com gente, viaja, esforça. Busca a presença de pessoas amadas e pessoas queridas, porque elas farão muita diferença na sua vida. Eu vejo que é no lar que Deus faz algo maravilhoso para nos abençoar nesses dias mais difíceis da nossa vida. E, terminando, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, no dia mais difícil, Jesus ainda mostrou um tempo de esperança. Jesus mostrou que tudo aquilo ali fazia parte de um tempo que ele deveria agradecer a Deus. Observe, os irmãos, que Jesus agradece o tempo todo. Quando ele vai ministrar a Páscoa inicialmente, ele dá graças a Deus no versículo 17, havendo dado graças a Deus. Ele louva ao Senhor. No versículo 19, ele de novo deu graças a Deus. Ora, o tempo não está muito difícil, não está ruim, mas Jesus, ele sabe que precisa dar graças a Deus, em tudo dai graças. No final de Mateus diz que quando aquela ceia terminou, Lucas não registra isso, mas Mateus registra,
chamou a atenção de Mateus, que tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. O dia mais triste da vida de Jesus, ele cantou um hino. Não é interessante isso? O dia mais triste, o dia da traição, o dia que precede a morte, Jesus ainda quis cantar um hino. Não quis brigar, não quis reclamar. Ele quis cantar um hino. No dia mais triste, ele louvou ao seu Deus. É difícil cantar em dias assim. Hoje de manhã, o presbítero Samuel trouxe a reflexão a respeito de Paulo e Silas, que estavam na prisão, e eles cantaram um hino na prisão após estarem machucados. E ele cogitou ali, ou alguém cogitou, a possibilidade de que um anjo promoveu ali um terremoto naquele lugar para abrir a prisão. Um pastor amigo meu, já falecido, ele dizia assim, que na percepção dele, é que quando Paulo deveria reclamar muito, e ele começa a cantar e orar, Deus não aguentou. E Deus então faz aquilo ali tremer, porque Deus foi tocado profundamente por gente que deveria reclamar, murmurar, gente que deveria se ensimesmar, como um cão lamber suas próprias feridas, mas gente que louvou o Senhor. No dia em que Jesus foi traído, ele cantou um hino, ele deu graças, ele apontou para o novo céu e para a nova terra. Jesus está dizendo nesse texto, especialmente no versículo 18, que aquilo ali não é o final. Não acabou. Não acabou. Vai dar certo. Querido irmão, querida irmã, sofrimento vem. Vem para valer. As lutas vêm. Mas não se esqueçam que elas vão passar. E nesses dias, louve ao Senhor. Pode ser muito difícil. Cante, louve ao Senhor. E tenha a convicção de que no futuro tudo está resolvido. No final de tudo, Jesus ergue os olhos e ele diz, um dia, nós vamos todos juntos tomar da ceia do Senhor na casa do Senhor. Vai ser maravilhoso. No domingo passado nós tomamos a ceia aqui. Nós não sabemos como será naquele dia. Mas se a gente puder lembrar dos dias em que tomamos a ceia aqui, seria muito bom. Porque ele disse que um dia nós vamos chegar lá. E nós vamos tomar a ceia, nós vamos estar no reino. Aqui não é o final. Aqui é só uma parte da jornada. O Salmo 23, o salmista diz, Deus me conduz às águas cristalinas, aos pastos verdejantes, às veredas da justiça. Depois Deus me conduz para um vale da sombra da morte, para os dias mais difíceis. Mas nesses dias difíceis Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Mas onde é que termina o Salmo? Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o final. No final Jesus diz, um dia no reino vocês vão tomar comigo essa ceia. Hoje pode estar muito difícil, mas vai passar. A dor vai passar, a ressurreição vai consertar tudo. A ressurreição vai consertar tudo. A ressurreição vai consertar a ausência dos que já foram. A ressurreição vai consertar nossa alma pecaminosa. A ressurreição vai fazer com que nós tenhamos uma comunhão universal com todos os crentes. A ressurreição vai consertar tudo. Que Deus nos abençoe nos dias fáceis, nos tempos onde tudo vai bem. Que Deus nos abençoe nos dias difíceis, mas que em todo o tempo nós estejamos olhando para Jesus. Ele nos ensina muito aqui. No dia mais triste da vida do Senhor Jesus, foi um dia muito especial. Que nos seus dias tristes, porque eles virão, você olhe para Ele, siga os seus passos e seja muito abençoado. Aguenta, firme. Passa com graça. Passa com força, com ânimo. Pode ser difícil demais, duro para valer, mas vai passar.
Porque no final de tudo, um dia você vai abrir os olhos e você vai estar no novo céu e na nova terra. E você vai tomar ceia recebendo das mãos do próprio Salvador. Isso é maravilhoso. Amém? Permitam-me orar com vocês. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai querido, obrigado por esse texto tão maravilhoso, que apresenta esse dia que nós devemos chegar diante desse texto, tirando a sandália dos nossos pés, talvez fechando os nossos olhos como os serafins, tão magnífico, tão suntuoso foi aquele dia, aquela ceia, Pai. Jesus consternado, contristado, antevendo o pior dia da sua vida, ali ele entendeu que a vida dele tinha um propósito. Ali ele entregou os sentimentos dele ao Senhor. Ali ele te louvou de todo o coração. Ali ele apontou o novo céu e a nova terra. Que esses sentimentos que estavam em Jesus, que essas atitudes, nos ajudem nos nossos dias difíceis, ó Pai. No nosso dia mau, na nossa dor, na nossa caminhada sobre a face da terra, na nossa vida de forasteiro, de peregrinos que somos, de gente de dores que somos. Nos ajude a seguir nas pegadas dele, a aguentar como ele, na certeza de que, como ele, um dia nós acordaremos no novo céu e na nova terra. Abençoa, Pai. Abençoa a irmã Berenice, que está no hospital agora, porque caiu e machucou. Cuida dela. Cuida de quem aqui está enfermo e perdeu a esperança. Cuida de quem está sem emprego, sem dinheiro, com as contas vencendo. Cuida de quem está preocupado com os filhos, com o casamento, com o emprego, com a igreja. Oh Deus, visita o nosso coração. Coloque em nós aquela paz que ninguém pode tirar. Faz uma obra maravilhosa. Abençoa-nos durante essa semana. Porque é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais uma vez o nosso coral.